Olá, e vamos para a primeira aula, que é Metodologia do Ensino da Música. E fica uma pergunta: o que é música? Definir música é uma tarefa difícil e talvez desnecessária. Sempre que tentamos fazê-lo, acabamos limitando seu significado e sua abrangência. Em diferentes períodos da história, a música ganhou inúmeras definições, de acordo com suas características e propósitos. Já se diz, por exemplo, que a música é uma sequência de sons harmoniosos. Evidentemente, essa é uma descrição que não tem mais lugar nos dias de hoje, tendo em vista a expansão e as mudanças conquistadas pela música. Em seu livro O Ouvido Pensante, de 1991, página 35, descreve uma discussão com seus alunos na tentativa de buscar uma definição apropriada para a música. Depois de muita conversa, chegaram à conclusão de que a música é uma organização de sons, ritmos e melodias, com a intenção de ser ouvida. Aliás, vale a pena ler toda a discussão gerada por ele e seus alunos no capítulo O que é música. Até chegarem a essa conclusão, temos certeza de que muitos dos conceitos vigentes serão modificados e formaremos uma compreensão mais abrangente sobre a música. Talvez essa conclusão nos leve o mais perto possível de uma definição, mas confesso que ela ainda não é satisfatória. Prefiro deixar em aberto com a sugestão para que se ouça muita música, de todos os gêneros, tipos e de todas as épocas, buscando sempre abrir os ouvidos para uma audição sem preconceito. Música é música, seja ela de boa qualidade ou não, seja ela antiga, popular, contemporânea, clássica ou comercial. Pode ser cantada, tocada, pode usar os sons mais estranhos, dos ruídos aos sintetizados. Pode parecer alegre ou triste, não importa, música é sempre música. No entanto, cabe a nós professores levarmos a nossos alunos a maior diversidade possível de repertório, tentando desenvolver nos jovens um gosto apurado e crítico, para formar apreciadores conscientes e exigentes. Os elementos constitutivos da música e o ensino. A música é formada basicamente de sons, e estes têm características e formas de expressão que valem a pena ser analisadas, para podermos compreender essa arte. Os sons articulados entre si e com as inúmeras variações que podem ser produzidas geram os mais diferentes tipos de música. Todo estudo de música, seja superficial, seja aprofundado, requer um conhecimento também de sua matéria primeira, que é o som. Assim, de alguma forma, um professor de música deve trabalhar esses conteúdos com seus alunos em sala de aula. Por isso, vamos expor as qualidades mais intrínsecas do som, abordando alguns aspectos que, por sua vez, levam à constituição de elementos musicais propriamente ditos. Saber quais são eles e a maneira como se manifestam dentro da música pode auxiliar o professor a organizar seu programa, tentando sempre tratar dos conteúdos de maneira mais abrangente e completa possível. Na obra Musicalizando Crianças, de Moura, Buscardin e Zagonel, de 2011, é apresentada uma sequência para a iniciação musical de crianças, a fim de auxiliar o professor na preparação das aulas. Nesse livro são descritos diversos procedimentos e exemplos do passo a passo do ensino da música. A seguir, apresentaremos a vocês as mais importantes qualidades do som, com alguns exemplos de atividade a serem trabalhados em sala de aula. A altura. Melodia. A altura do som é um dos principais parâmetros da música, pois ela define se um som é mais grave ou mais agudo do que o outro. Na música que normalmente ouvimos, as alturas são expressas pelas notas musicais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. É pela distribuição de sons de alturas diferentes que surgem as melodias. Identificar se um som é mais grave ou mais agudo que o outro é uma capacidade a ser desenvolvida por nós. No início, o professor pode propor exercícios de percepção de sons, que deslizam do grave para o agudo e vice-versa, como o som de um avião decolando e pousando, por exemplo. Ao ouvir um desses sons, as crianças respondem fazendo um movimento com os braços de baixo para cima quando o som vai para o agudo e de cima para baixo quando o som vai mais para o grave.
É uma maneira de visualizarmos por meio do corpo essa noção abstrata e auxiliarmos na sua compreensão. Em paralelo à percepção de altura, recomendamos que os alunos cantem. Aliás, cantar é uma das atividades mais básicas e importantes e deve fazer parte de todas as aulas de música. No cancioneiro brasileiro, existe uma infinidade de canções apropriadas para crianças e que podemos usar em sala de aula. Também é preciso lembrar que cantar bem e bonito não é cantar forte. Infelizmente, vemos com muita frequência turmas inteiras cantando de maneira gritada, e os professores ainda dizem: cantem mais alto. Além de este ser um modo inadequado de cantar, em que não se trabalham as nuances da música, pode até estragar a voz das crianças. Agora vamos então para a intensidade, forte ou fraco. A intensidade é a qualidade que define se um som é mais forte ou mais fraco que o outro. É muito comum dizermos que o toque mais alto ou o toque mais baixo em referência ao volume da música, quando, na verdade, devemos dizer toque mais forte ou toque mais fraco. No entanto, as expressões alto ou baixo para designar a intensidade do som já entraram no uso comum e seria difícil não considerá-las. O aprendizado de intensidades é bastante simples. Também podemos acrescentar essas práticas em outros tipos de exercício. Por exemplo, uma mesma canção pode ser cantada primeiro em forte, depois em fraco. Ou podemos começar bem fraquinha e ir aumentando aos poucos, até ficar muito forte. Da mesma forma, os exercícios de ritmo podem variar sua intensidade, o que auxilia a criança a adquirir controle motor e a melhorar a sua percepção. Agora vamos para a duração e ritmo. A duração de um som pode ser mais longa ou mais curta. Devemos saber que uma sequência de sons de diferentes comprimentos pode resultar em um ritmo, que é um importante elemento da música. A prática de ritmos é aconselhável em todas as etapas e ela deve passar pelo corpo. Além das aprendizagens musical, essa prática nos ajuda a desenvolver a parte motora do indivíduo, bem como promover atitudes de atenção e prontidão. Na escola regular, não se espera que o professor ensine a ler e a escrever ritmos, mas que estimule a prática rítmica. Assim, é importante estimularmos atividades como andar e bater ritmos com as mãos, nas diversas partes do corpo, ou ainda em instrumentos de percussão. O professor pode iniciar com exercícios de imitação de ritmos simples, em que ele o bate com palmas, instrumento ou no próprio corpo, para os alunos repetirem. Aos poucos, podemos incentivar os alunos a inventarem seus ritmos, para serem repetidos pelos colegas. Uma noção importante que devemos desenvolver é a de pulsação. Enquanto o ritmo é variado, a pulsação é constante e deve ser sentida. Frequentemente, ao ouvirmos uma música, batemos a pulsação com os pés, instintivamente, como que para acompanhá-la. Para que a pulsação seja assimilada pelos alunos, ela deve ser observada e entendida. Isso exige treino. Os alunos podem, por exemplo, bater um ritmo com palmas e a pulsação com os pés. Ou o professor canta uma canção e eles batem o pulso ao mesmo tempo. Uma brincadeira interessante para diversificar é bater o ritmo, e somente o ritmo, de uma canção para que as crianças descubram qual é a canção. E agora vamos para o timbre, instrumento, voz, aparelhos eletrônicos. O timbre é o resultado sonoro percebido por nós quando ouvimos um instrumento ou a voz de alguém. É pelo timbre que conseguimos distinguir a fonte de um som, quem ou qual instrumento o emitiu. Ou seja, o timbre nos possibilita identificar a voz de uma pessoa ou o instrumento que ela está produzindo determinado som. O trabalho pedagógico com os timbres é bastante importante e rico, pois nos permite introduzir o indivíduo no mundo sonoro e iniciar a percepção de diversas nuances dos sons. Por exemplo, podemos apresentar os instrumentos de uma orquestra para que os alunos aprendam e identifiquem seus nomes, suas aparências e principalmente seus sons.
Uma maneira interessante de mostrar esse instrumento é pela audição da obra Pedro e o Lobo, de Serguei, sendo que a descrição em detalhes da sequência a ser seguida pelo professor a auxiliar essa composição musical é encontrada no livro Pausa para Ouvir Música, Zagonel 2008. É igualmente possível fazermos brincadeiras de adivinhação. O professor toca um instrumento ou objeto escondido atrás de algum móvel, e os alunos devem adivinhar qual é pela percepção do som. A exploração sonora com base em todo tipo de objeto é importante para desenvolver a acuidade auditiva. Os alunos podem encontrar diferentes objetos que produzam sons e imaginar com que coisas ou situações se parecem tais sons. Por exemplo, o som de papéis sendo amassado pode parecer o de uma chuva. Com base numa seleção desses sons, todos inventaram uma história, que será sonorizada, criando-se uma espécie de trilha sonora com os objetos escolhidos. Assim, enquanto a história é contada pelo professor ou por algum aluno, vão sendo produzidos os sons para ilustrá-la. A esse tipo de atividade costuma se chamar de conto sonoro. As atividades musicais e o ensino. Cada expressão artística envolve diferentes tipos de atividades, no seu fazer e na sua fruição. Entendemos que todas elas devem ser complementadas no processo de ensino e aprendizagem, para que este se desenvolva de maneira completa. No caso da música, segundo o músico e pedagogo inglês Kent, as atividades podem ser divididas em composição, execução e apreciação, incluindo-se ainda a literatura e a técnica. Podemos dizer que as três primeiras requerem um envolvimento direto do indivíduo com a música, enquanto as duas últimas levam ao conhecimento sobre ela. Vejamos agora uma descrição dessas atividades. A composição é a atividade de criação musical. Podemos dizer que a composição é o primeiro estágio da música à sua concepção. Pode nos parecer, à primeira vista, que essa atividade seria somente da alçada do compositor, ou seja, daquele profissional que compõe as músicas. No entanto, hoje pensamos que a prática da criação musical deve fazer parte de todo o processo de ensino musical, de sua iniciação à profissionalização da criança ao adulto. Incentivar os alunos a criar é extremamente importante, para que eles tenham oportunidade de se expressar e de conhecer melhor a linguagem musical. É preciso desenvolver o hábito da criação pela sua prática cotidiana. Execução. A execução refere-se à performance, ou seja, ao tocar e cantar. Sem essa atividade, a música propriamente dita nem existiria. É o executante aquele que toca um instrumento ou canta, quem dá vida à música. É quem a faz realmente existir em um determinado lapso de tempo. Sem ele, a música seria apenas uma ideia abstrata. Não há quem não goste de cantar ou tocar algum instrumento, mas sabemos que nem todos têm a oportunidade de fazê-lo. Considerando que a legislação atual obriga ao ensino da música na escola, este pode se transformar em um espaço propício para que as crianças e os jovens desenvolvam suas habilidades musicais e realmente façam música. É muito comum, hoje em dia, vermos os jovens montarem grupos ou bandas de música para tocar fora da escola, nas suas horas de lazer. No entanto, em geral, essas atividades passam despercebidas pelos professores, que acabam não conhecendo todo o potencial artístico nem as necessidades de seus alunos. Trazer esse trabalho para dentro da escola seguramente enriquecerá as aulas de música, assim como motivará outros estudantes à prática musical. Apreciação. A apreciação refere-se ao ato de ouvir música, afinal, é para ser ouvida que a música é criada e executada. Observamos que a audição musical pode ter diferentes níveis de aprofundamento e de entendimento. Pode se restringir a uma simples audição superficial de uma música de fundo em um ambiente qualquer, mas pode também ser consciente, atenta e com a observação de detalhes, exigindo, nesse caso,
algum tipo de conhecimento e familiaridade com o repertório. Sendo o ensino um dos principais objetivos da escola, é preciso que o professor dê aos alunos a oportunidade de conhecer o maior número possível de música, de todos os gêneros, épocas e estilo. A tecnologia dos dias atuais nos permite acessar todo tipo de música com muita facilidade. Quanto mais ampla e intensa for a vivência musical do indivíduo, mais apto ao entendimento das músicas em geral ele estará e mais facilmente conseguirá desenvolver critérios de julgamento. Uma das tarefas do professor seria de orientar os alunos para ouvir, sabendo o que se está ouvindo. No livro Pausa para Ouvir Música, Zagonel de 2008, é explicado ao professor e ao leigo como ouvir música erudita, e são apresentadas várias obras do repertório clássico, com indicações de conteúdos musicais a serem trabalhados em sala de aula. Uma escuta concentrada e dirigida seguramente desvenda muito do que está escondido e leva a uma maior satisfação em ouvir, além de auxiliar na construção do conhecimento musical. Zagonel 2008, página 15. Para o professor de classe que não tem uma formação musical aprofundada, a apreciação pode ser de grande valia. Com base na audição de uma música, é possível aprender diversas noções musicais, como os timbres dos instrumentos ou desenvolver exercícios de prática rítmica, por exemplo. Literatura. Para aqueles que desejam conhecer mais sobre a música, será sempre necessário um estudo da sua história, de suas características estéticas, dos diferentes estilos ou de sua constituição. Por isso, a atividade ligada à fundamentação teórica, ao conhecimento da literatura musical, vem como um importante complemento. Em muitas escolas, percebemos que é priorizado o ensino da história da música, principalmente nas classes mais adiantadas. Esse é, sem dúvida, um conteúdo importante, pois nos permite compreender melhor, inclusive, as produções musicais dos tempos atuais. Com base na contextualização histórica das diferentes expressões musicais do conhecimento e desenvolvimento das técnicas, dos gêneros, das diferentes correntes, podemos chegar a uma compreensão abrangente e panorâmica da música propriamente dita. No entanto, o professor precisa entender que essa é uma atividade complementar à prática musical, pois pouco adianta priorizar a teoria da música, sua história e etc., tendo de, para isso, deixar de fazer música. A técnica. As atividades de desenvolvimento da técnica é a que dá condição ao músico de tocar, cantar ou estudar a música. Ela fornece as ferramentas para que se aborde a música em seus diferentes aspectos. Aprendemos uma técnica tanto para tocar um instrumento como para analisar uma música de maneira sistematizada. Até mesmo para ouvir e melhor apreciar uma música, podemos desenvolver algum tipo de técnica. Não é só para aprendermos a tocar um instrumento, como o piano, por exemplo, que devemos aprender uma técnica. O aluno precisa saber qual é a melhor forma de tocar determinado instrumento, seja um reco-reco, seja um par de clavas, para poder tirar dele o melhor resultado sonoro. Do mesmo modo, ainda que seja para cantar música simples em sala de aula, é preciso uma técnica para que se faça o melhor uso da voz. Uma vez compreendidas as diferentes atividades que envolvem a música, é preciso que o professor, ao elaborar seus planos de aula, procure alternar essas atividades. Agindo assim, os alunos poderão tocar ou cantar, inventar e ouvir música, sempre entremeando a essas práticas algumas noções teóricas na busca de uma contextualização histórico-social e de um conhecimento mais consciente da música propriamente dita. Metodologias de ensino de música. Até o início do século XX, o ensino de música restringia-se quase que exclusivamente ao ensino individual de instrumentos musicais, que era oferecido a poucas pessoas, que podiam recorrer a professores que davam aulas particulares, ou aos conservatórios de músicas. Estes eram responsáveis por um ensino mais formal, que era complementado com aulas de diversas disciplinas da teoria da música, ministradas, na maioria das vezes, de maneira desvinculada da prática instrumental.
Entretanto, no final do século XIX e no início do século XX, começaram a ocorrer grandes mudanças em termos de ensino de música. Uma delas se refere às concepções de ensino, que passaram a ver a educação musical como um direito de todos, e não apenas como um privilégio de poucos, daqueles considerados talentosos ou dos filhos das famílias abastadas que tinham condições de estudar um instrumento musical. Assim, pouco a pouco, o ensino de música vai conquistando seu lugar nos currículos escolares. Pelo fato de apresentarem muitas características em comum, algumas das propostas pedagógicas surgidas no início do século ganharam o nome de métodos ativos, e é sobre eles que vamos discorrer a seguir. Métodos ativos de ensino de música. Os métodos ativos de educação musical passam a considerar a participação ativa do aluno no processo e disseminam a importância do ensino coletivo de música desde a primeira infância. Podemos dizer que eles provocam uma verdadeira evolução pedagógica, dando ênfase à ação e à prática mais do que ao ensino da teoria musical. Um dos primeiros educadores a perceber a necessidade da prática para melhorar o aprendizado do ritmo foi o suíço Emile Jacques Dalcroze. Já no final do século XIX, ele colocava em xeque o tipo de ensino teórico que era feito nos conservatórios e percebeu que os alunos tinham dificuldade em aprender as noções rítmicas, porque elas não eram praticadas enquanto ensinadas e não havia a participação do corpo na sua apreensão. Foi então que, como professor do Conservatório de Genebra, começou a desenvolver todo um sistema de aprendizado do senso rítmico com base no fazer corporal. Ele desenvolveu muitos exercícios, aos quais chamou de ginástica rítmica, usando o corpo como veículo para a concretização e o aprendizado dessas noções. Assim, em vez de aprender uma teoria abstrata que simplesmente indica o quanto vale cada figura rítmica, o aluno passa a fazer a prática, a repetir os ritmos corporalmente. Para facilitar essa compreensão, ele faz relações entre os ritmos e os movimentos. Podemos citar como exemplo que várias semínimas lado a lado são representadas pelo movimento de andar, enquanto a colcheia pontuada seguida da semicolcheia seria na prática o saltitar. Essa maneira de trabalhar o ritmo revelou-se tão eficiente que, até hoje, seus princípios são utilizados pelos professores de música. Maurício Martenotti, compositor e pedagogo francês, divulgou uma proposta cujo objetivo não é somente o ensino da música, mas o desabrochar de todas as faculdades do indivíduo. Segundo ele, o ensino da música pode desenvolver aos níveis sensoriomotor, mental, afetivo e até espiritual. Em seu livro Princípios Fundamentais de Educação Musical, Martenotti, em 1970, descreve as bases teóricas de maneira como ele acredita que deva ser feita a educação musical do indivíduo, e nos cadernos anexos dedicados aos professores e aos alunos oferece os meios para que ela se faça. O húngaro Zoltán Kodály propõe um ensino da música por meio, principalmente, do canto, e com seu trabalho incansável conseguiu colocar a música como matéria obrigatória nas escolas da Hungria. Suas pesquisas, recolhendo e catalogando todo tipo de música regional do país, forneceram-lhe material para o desenvolver um método de ensino de música pela prática do canto coral. Ele é partidário do uso do do relativo e sugere a utilização de gesto com as mãos, cada qual significando uma nota diferente na condução do canto em grupo. A proposta pedagógica do alemão Karl Orff, uma das mais conhecidas no Brasil,
incentiva a prática da improvisação na aprendizagem musical. Com base em pesquisas de músicas extra-europeias, ele desenvolve uma série de instrumentos de fácil manuseio, próprios para o trabalho com crianças. São eles metalofones, xilofones e toda uma série de instrumentos de percussão com os quais, adicionando-se também o uso da voz, é possível fazer música em grupo em sala de aula. Ele também propõe usar a palavra como geradora do ritmo, uma vez que a linguagem tem suas próprias inflexões, e ainda fez um trabalho envolvendo o movimento corporal, a dança e a música. Esses métodos que acabamos de citar propõem uma maneira de ensinarmos música com o aluno ativo e atuante. O elemento central da educação deixa de ser somente a música, dirigindo-se ao indivíduo e a seu desenvolvimento global. Trata-se de um importante avanço nessa área, cujas repercussões se fazem sentir no mundo inteiro, ainda hoje. Apesar de cada um deles abordar o ensino de maneira diferente, enfocando sempre algum ponto considerado importante por aquele pedagogo, e de terem sido desenvolvidos por pessoas diferentes em países distintos na Europa, são todos orientados por princípios de base semelhantes. Zagonel, 1982, página 38. Como principais características dos métodos ativos de educação musical, podemos apontar os seguintes itens. O aluno é visto como agente participativo, a criança é tratada como um ser dotado de personalidade original, existe a preocupação com o desenvolvimento global da criança, procura-se respeitar o mundo da criança nos aspectos cultural e intelectual e também seu desenvolvimento global. Entende-se que o direito de acesso ao aprendizagem musical é de todo cidadão, levando à desmistificação do ensino da música. Propõe-se a predominância da prática em relação à teoria musical e estimular-se o fazer. Acontece a ampliação da concepção de ensino musical, sensibilização à música, em lugar do aprendizado das técnicas de um determinado instrumento. O ensino coletivo de música é valorizado. Há a preocupação com a dinamicidade das aulas. O corpo, o gesto e o movimento são utilizados para a concretização das experiências musicais. O jogo, o lúdico, é usado como técnica de ensino-aprendizagem. O corpo e a voz tornam-se importantes instrumentos musicais. A música passa a ser vista também como um meio de educação pela música. É dada prioridade à escuta e à percepção, e não à escrita e à leitura. O ensino é feito progressivamente, sendo uma noção trabalhada a cada vez sem pular etapas. O ensino de ritmo e de melodia transcorre sempre em paralelo. Estimula-se a prática da improvisação musical. Dessa maneira, o aluno passa a ser um agente participativo do processo de ensino e aprendizagem, e a criança é vista como um ser dotado de personalidade original. Devemos ter preocupação com o desenvolvimento global da criança, e não somente com o ensino de técnicas para tocar um instrumento. Entendemos como importante o respeito ao mundo cultural e intelectual da criança dentro do processo de ensino. Pregamos o direito de acesso ao aprendizado musical por todo cidadão, o que, de alguma forma, desmistifica o ensino da música antes destinada quase que exclusivamente aos que pretendiam seguir uma carreira. Começa a haver a predominância da prática em relação à teoria musical e há estímulo ao fazer musical. A concepção de ensino musical é ampliada e o aprendizado das técnicas de um determinado instrumento dá lugar à sensibilização à música, que pode ser feita por meio do ensino coletivo. Temos uma grande preocupação com a dinamicidade das aulas.
e utilizarmos o corpo, o gesto e o movimento para a concretização das experiências musicais. Sugerimos a utilização do corpo e da voz como importantes instrumentos musicais e também o jogo como técnica de ensino-aprendizagem. Em suma, a música é vista também como um meio de educação. Os métodos ativos dão prioridade à escuta e à percepção em relação à escrita e à leitura, e propõe um tipo de ensino progressivo, em que deve ser trabalhada uma noção e cada vez sem pular etapas. Ao mesmo tempo, pedimos que seja desenvolvido o ensino de ritmo e de melodia sempre em paralelo e começamos a estimular a prática da improvisação musical. Algumas tendências recentes. A partir dos anos de 1960, aproximadamente, algumas experiências adicionam à pedagogia precedente um novo conteúdo musical, este mais próximo das tendências da música contemporânea, e vão um pouco além nas questões pedagógicas. Essas novas ideias não invalidam as propostas trazidas pelos métodos ativos, mas nos apresentam mais um avanço em termos de ensino de música.